Graças e paz, irmãos, estamos reunidos mais um domingo, nessa manhã, e hoje estaremos meditando mais uma vez em cima do livro de Esther. Hoje estaremos no capítulo 4, e eu queria convidar os irmãos a estar fazendo a leitura deste capítulo, para depois nós estarmos meditando em cima dele. No capítulo 4 de Esther, a gente vê a continuação do que nós vimos na semana passada, de toda aquela história de perseguições que Mardoqueu estava sofrendo, de Amã, dos amigos do rei, do rei em si, e todo o povo de Israel, todo o povo judeu, que tinha recebido uma condenação por causa das atitudes de Mardoqueu de não se reverenciar a outro homem e não se reverenciar a nada a não ser a Deus. Essas atitudes de Mardoqueu, como nós vemos na semana passada, resultou numa condenação a todo o povo de Israel à morte. Todo o povo de Israel, todo o povo judeu foi condenado à morte. E após isso, Mardoqueu se frustrou muito, Mardoqueu ficou num estado terrível, psicológico. Mardoqueu realmente não sabia o que fazer, perdeu totalmente as suas bases. E aqui no capítulo 4 a gente vê o relato desse desespero de Mardoqueu no início do capítulo. O subtítulo diz horror e humilhação dos judeus. Então era tudo isso que Mardoqueu estava sentindo. No capítulo 1 diz que Mardoqueu se rasgou e vestiu-se de saco de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande medo, tudo isso que Mardoqueu estava sentindo naquele momento. E Esther, vendo tudo isso, ela quis entender o que estava acontecendo com Mardoqueu. Ela mandou pessoas irem falar com Mardoqueu para entender por que ele estava fazendo tudo aquilo, o que estava passando com Mardoqueu. E nessa conversa entre as pessoas que Esther mandou para falar com Mardoqueu, Mardoqueu enviou a mensagem para Esther dizendo tudo o que aconteceu, tudo que o rei condenou o povo, lembrando ela que ela era do povo, lembrando que a vida ia morrer junto. Mardoqueu contou toda a situação a Esther e pediu para Esther, numa última tentativa, num último desespero, num último fôlego, ir falar com o rei para tentar mudar aquela situação. E a Esther, a princípio, ela falou: não, eu não posso fazer isso. Eu serei condenado à morte diretamente se eu entrar na presença do rei sem que ele tenha me chamado. A partir do momento que eu abrir a porta e entrar para falar com o rei, eu serei morta. E a Esther, naquele momento, a princípio, ela não quis aceitar essa obrigação, essa responsabilidade que estava sendo depositada sobre ela porque ela estava com medo. Mas depois de conversar com Mardoqueu, ela entende que ela tem que sim falar com o rei, que a única tentativa, a única solução dela é ir falar com o rei, para tentar fazer de alguma forma o povo ser salvo, tentar de alguma forma fazer com que o rei tire aquele julgamento, aquela condenação daquele povo. E a Esther, sabe, entendendo que ela precisava fazer isso, ela pede para que todo o povo, durante 3 dias, faça jejum e oração, intercedendo por tudo que vai acontecer nessa conversa entre Esther e o rei. O que eu quero dizer com tudo isso? A princípio, Esther ela não quis ir falar com o rei porque ela estava com medo. Mas ela entendeu que se ela não fosse falar com o rei, todo aquele povo iria morrer e a única solução era ela falar com o rei. Mas isso poderia causar a morte dela. Então o que ela propôs para o povo e ela mesma? Durante 3 dias, orar e jejuar. O que eu quero dizer é que vai acontecer muitas coisas na nossa vida que vão nos deixar com medo. Coisas que humanamente parecem impossíveis. Por exemplo, um vírus que está dominando todo o mundo. Eu não sei mais o que fazer, eu estou com muito medo. Eu não sei mais o que fazer, eu peguei o vírus e agora está tudo perdido para mim. Um simples exemplo, mas trazendo para os nossos dias atuais, na atual situação que nós estamos vivendo. Não tenho mais o que fazer, mas nós devemos fazer sempre como Esther fez nesse momento, de jejuar e orar e entender que por mais que não existem mais soluções, para Deus sempre existe uma solução. Para Deus não existe impossível. Para Deus o maior medo que nós possamos estar vivendo, Ele está no controle de tudo, como nós já vimos. Deus está na direção de tudo. E se tem alguma coisa que parece impossível para você, se tem alguém que pode reverter aquela situação, é Deus. E não simplesmente só ir falar com o rei como Esther e poderia ter ido, mas antes
de ir falar com o rei, jejuar e orar. Estar sempre buscando a maior comunhão com Deus, que nos momentos de luta, nos momentos de coisas impossíveis, nos momentos que nós iremos ter medo, Deus estará à frente das coisas, Deus não nos estará deixando sozinho, e nos nossos medos e nas nossas lutas, Deus estará na nossa frente e fazendo coisas que parecem impossíveis acontecer, Deus está na frente fazendo acontecer. E o título que eu coloquei para essa meditação é: o que é maior, o seu medo ou a sua fé? A princípio foi maior o medo de Esther do que a fé dela, mas depois, entendendo a situação, Esther ela tomou consciência que era muito melhor ela ter uma fé maior do que o medo, e ela foi falar com o rei. Depois de todo o povo se prostrar e jejuar, ela foi falar com o rei, declarando que a fé dela era maior que o medo dela. E é isso que eu quero convidar os irmãos nessa manhã. Declarar que sua fé é maior que o seu medo. Declarar que você tem medo sim, mas que você tem uma fé maior. Declarar que você tem aflições, mas todas as suas aflições você deposita no Pai. E eu garanto que o Pai jamais vai desamparar você. Amém, irmãos? É essa a mensagem que eu queria estar trazendo para a igreja essa manhã. Logo mais à noite estaremos reunidos novamente, louvando e engrandecendo o nome de Deus. Amém, irmãos?